Boa noite. Para mim é um privilégio muito grande ter sido lembrado pelo Diretório Central dos Estudantes para vir nessa universidade, que é importante, num pedaço do Brasil, que é a transição de uma Santa Catarina bastante interessante, do ponto de vista da média brasileira, porque aqui Santa Catarina conseguiu não ter uma grande cidade, mas muitas pequenas, médias cidades, conseguiu não colocar os ovos literalmente numa cesta só, ter uma economia diversificada, aí já inclusive no setor de serviços, e lá no fundo do oeste catarinense já não é bem assim. De maneira que eu, que conheço o Brasil há muitos anos, tenho muito prazer em voltar a essa região, especialmente Joaçaba, que é a primeira vez que eu venho, e especialmente porque venho para discutir a questão brasileira, nossa economia política, a crise política, as expectativas ou as possibilidades do país, para ver se eu ajudo aí a gente a refletir um pouco sobre essa grande confusão, né, que nos divide. Qual é o seu ponto de vista sobre tudo que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos uma crise que eu tenho 36 anos de luta na vida pública brasileira, são 36 anos de vida decente, isso não é nada mais do que a minha obrigação, mas ultimamente a coisa está tão esculhambada que eu ando com medo de dizer isso. Nunca respondi a um inquérito nem para ser absolvido. Volto a dizer, nada mais é do que a minha obrigação. E eu chamo a atenção disso para dizer que eu nunca vi uma crise tão explosivamente complexa, tão potencialmente perigosa sobre a sociedade brasileira quanto essa. Porque é uma mistura que se retroalimenta de três vetores absolutamente complexos, cada um deles isoladamente. Primeiro, uma crise internacional. Eu trabalho na CSN, nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro há 2 anos atrás por $190. Chegamos a vender por 38. Quando a gente fez a lei de partilha do pré-sal e fizemos o cálculo dos trilhões, e é trilhão mesmo, de dólares, onde a gente pensou em assentar uma radical mudança na condição de vida do povo brasileiro, nós fizemos os cálculos com um barril de petróleo a $110 que nós vendíamos. Chegamos a vender a 30. E assim sucessivamente, ou seja, um ciclo de commodities que internacionalmente despencou de preço que não volta pelas próximas 2 décadas. Isso desfinanciou o Brasil de forma estrutural. Trouxe para dentro uma crise econômica que tem cara de inflação, de uma volta de carestia, que já está sendo debelada, mas a ferramentaria para enfrentar isso, e isso tanto faz Dilma como Michel Temer, que felizmente é a mesma coisa, neste aspecto, nós fizemos um remédio de muita amargura. E a característica dessa amargura é a pior recessão da história brasileira. Nós estamos caindo 9 pontos em 2 anos. Nunca houve nada parecido na história do Brasil. E o impacto disso sobre a população é terrível, porque, de um lado, você tem desemprego que saltou em 14 meses de 6% para 11%, e vai a 14%. De outro lado, você tem o peso do poder de compra do salário se desfinanciando pela desvalorização do câmbio. E, de outro lado, a qualidade, que já é precária dos serviços públicos brasileiros, vai se precarizar ainda mais na sequela de uma crise fiscal sem precedente, porque a receita pública está despencando. E isso inaugura uma crise política que eu nunca pensei que nunca mais fôssemos enfrentar. Minha geração é aquela que enfrentou, combateu e ganhou a luta pela redemocratização do país. E esse quadro de deterioração econômica, mais os erros políticos, mais o escândalo, né, novelizado de corrupção, acaba instaurando uma crise política no Brasil que está ameaçando a nossa democracia. Nesse momento, o Brasil já não é mais uma democracia. Como o senhor analisa todas essas questões de corrupção, essas questões de Operação Lava Jato, né, que se criou na política, investigando a questão política? Mais uma pergunta. Com essas operações de corrupção, enfim, a política brasileira acabou, de certa forma, caindo um pouquinho no descrédito da população brasileira? Pouquinho é bondade sua, né? Hoje, na cabeça de um jovem brasileiro, de um trabalhador que passa um terceiro turno de trabalho dentro dos ônibus, indo e voltando para casa, né, que é maltratado nos postos de saúde, que tem medo da violência que hoje se generalizou na esteira da droga, enfim, e a corrupção em cima disso é um câncer absolutamente destrutivo da confiança da sociedade no próprio sistema democrático. É evidente que a gente precisa todo dia, né, com paciência, com humildade, com muito respeito a esse sentimento justo da população brasileira, explicar que a corrupção é uma inerência da obra humana. Né? Se você, por exemplo, friamente olhar o ranking da corrupção no mundo, a Transparência Internacional faz esse ranking, o Brasil nem é o mais corrupto, nem é o menos corrupto. Nós estamos ali no meio, é uma posição muito desonrosa, né? Mas nós somos o 74º país. O que quer dizer que nós estamos agora enfrentando a corrupção. Nesse sentido, a Lava Jato é uma contribuição muito importante. É evidente que o estardalhaço, para quem é professor de direito, como eu, né, não é uma coisa boa. Bom juiz é o severo, é o que fala nos autos, né, não é o que se exibe de gravata borboleta, que é
talvez muito jovem, né? Muito jovem, muito insensato. O Brasil está sem ídolos e é muito difícil uma pessoa como o jovem juiz Sérgio Moro não sentir, né, a popularidade, mas não é bom, por quê? Eu volto a dizer para você, bom juiz é o severo, que garante punição severa a quem merece, que garante absolvição, pouco importa a onda de opinião pública ou publicada. E nesse momento há o risco, inclusive de anulação. Se você se lembrar daquela operação Satyagraha, você se lembra, que é o Protógenes Queiroz, o delegado, e aquele Joaquim Fernandes, né, promotor, não sei o que, então o país também se encantou com aquilo, que nós estamos atrás de encerrar a impunidade como prêmio da ladroeira. E aquilo tudo foi anulado. Na hora que a imprensa olhou para o outro lado para prestar atenção no outro assunto, por conta dessas coisas, tudo foi anulado. Resultado, hoje o Protógenes está fugido do Brasil, processado e condenado, e os culpados daquele grave escândalo estão todos pirilampando aí, soltos e leves, felizes com a impunidade. O senhor é apontado como pré-candidato à próxima eleição. O senhor fez parte dos governos, né, que sucederam. Como é que o senhor acredita que é possível mudar até mesmo a imagem de quem esteve com Lula, com Dilma? O senhor pensa nisso? Claro que sim. Eu sou o que eu sou. Eu fui candidato a presidente do Brasil em 98, né, quando era candidato à reeleição Fernando Henrique e candidato Lula. Depois fui candidato em 2002, enquanto o Lula e o Serra eram candidatos. E quando o povo não me deu um lugar no segundo turno, é do sistema que você tem a humildade de respeitar a maioria e se posicionar com aquele que, sendo ser diferente de você, é o mais parecido, é o mais vizinho, é o mais próximo. Isso é do sistema. E eu não sou de ficar em cima do muro, eu não tenho a vocação da Marina. Eu tomei posição e não me arrependo, porque o que pega é catapora, né? Eu sou o que eu sou, represento um conjunto de ideias, já fui governador, já fui prefeito de uma capital. E quando você falou, participou dos governos, botou no plural, eu só fui ministro do governo Lula o primeiro. A partir do segundo já não aceitei mais participar, porque não gosto da inflexão, da contradição, enfim, das concessões abusivas que acabaram fazendo. Especialmente a última, né, que bota na linha de sucessão da República, a nossa jovem democracia, o lado quadrilha do PMDB. Quando o senhor fala de erros na política, quais seriam os principais na sua visão? Na minha opinião, dois. Um conceitual, que é a falta de projeto de país. Tanto o Fernando Henrique teve uma oportunidade de formular um projeto de país com a popularidade fortíssima que o Real lhe deu e trocou isso pela conveniência de um projeto de poder, comprando votos para a reeleição. E mais gravemente o Lula, né, que representou a emergência de um operário, de um trabalhador, né, de uma pessoa a quem até faltavam certos atributos formais, né, num país que aspira a ser respeitado internacionalmente. O Lula não tem um diploma, enfim, nós conseguimos a proeza, né, de fazer um trabalhador chegar à presidência da República pelo voto, sem golpe, E ele teve essa chance de ouro de formular um projeto de país, de coesionar quem trabalha e produz no Brasil ao redor desse projeto, e também trocou isso por um projeto de poder mesquinho, miúdo. Então esse é o primeiro grande erro, a falta de um projeto estratégico para o Brasil. O segundo já é mais medíocre, já é mais mesquinho e mais mal cheiroso. É a conveniência despudorada, né, de trazer a bandidagem oficial do Brasil para dentro dos governos, para dentro dos palácios, para dentro das repartições públicas. Isso é intolerável. O senhor acredita em golpe, como a presidente afastada tem comentado, reiterado? Eu sou professor de Direito Constitucional, tenho uma vivência brasileira e internacional, tive na Harvard Law School, não é para gabalice que eu estou dizendo isso, apenas para fundamentar a minha percepção. Há um golpe de Estado em marcha no país por uma circunstância simples. O impeachment é uma inerência constitucional do presidencialismo, mas ele não é uma coisa que você faça, como no parlamentarismo, um mero voto de desconfiança. Se o governo no parlamentarismo é impopular, você vota no parlamento um voto de desconfiança, desconstitui o governo, não interessa o tempo de mandato, e se reconstitui um novo mandato, ou se o presidente ou o chefe de governo achar que está errado, desconstitui o próprio Congresso, dissolve o Congresso e convoca antecipadamente novas eleições. Eu sou parlamentarista, mas o povo brasileiro optou num plebiscito pelo presidencialismo. Então, a regra no presidencialismo é o cumprimento de um mandato a termo, que no caso brasileiro são 4 anos, de onde você só se remove por morte, renúncia ou impeachment. E o impeachment só acontece em caso de cometimento doloso pelo próprio titular de um crime de responsabilidade como tal identificado na lei. Nem o pedido formal de impeachment que está andando afirma isso, porque pedalada fiscal não houve, e em havendo, é o Ministério da Fazenda, o
titular da responsabilidade, porque você não vai supor que o presidente da República chega um decreto de suplementação e ele vai fazer conta ele mesmo para saber se aquilo se acomoda ou não se acomoda na coisa. Então, não cometeu crime de responsabilidade. É um mau governo. É quase indefensável o governo da Dilma por qualquer ângulo que você queira considerar. Porém, foi eleita pelo povo e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Portanto, há um golpe de marcha no Brasil. A Operação Lava Jato está indo contra as cartilhas jurídicas? Podemos falar isso? Não, 95% está indo na lei. Sim. 95%. 5% eu atribuo, volto a lhe dizer, não a má fé. Eu ainda quero acreditar na boa fé. Acredito a essa coisa do jovem muito precocemente, muito poderoso, incensado pela mídia nacional, incensado pela Globo, incensado pela mídia internacional, escolhido homem do ano, sei lá o que, nos vem os 100 maiores tuchais do planeta e tal. O cara é difícil ser não tendo vivência, não fazer bobagem. E aí as duas são óbvias. Uma, a condução coercitiva do Lula. Você pode ter a raiva que tiver do Lula. Eu talvez seja um dos que tem mais raiva, porque eu vi de perto o que o Lula fez com o Brasil e comigo, né? Que eu ajudei profundamente em todas as ocasiões. Mas o cidadão brasileiro, não interessa se ele se chama Lula, Manuel, Chico, Maria, Tripa, não interessa. Ele tem direito a ser, o Estado respeitá-lo pelas franquias da lei. E a lei diz com muita clareza, sem nenhuma dúvida possível, de que o cidadão, o princípio dele é a liberdade, que ele só deve ser conduzido coercitivamente, ou seja, à força, se chamado naturalmente, recusou-se, sem explicação a fazer. Não aconteceu. Então, esse é o primeiro grave, grosseiro equívoco. Tudo que for baseado naquilo passa a ser adiante nulo. É o que eu estou advertindo antes. A gente fica muito feliz das punições. Agora, amanhã pode ser tudo anulado e um cabra desse preso aí pode, inclusive, reclamar indenização do Estado brasileiro, que vai cair nas costas do contribuinte. Segundo erro, gravar o presidente da República. Um juiz singular não pode gravar o presidente da República, nem sequer o Supremo Tribunal Federal pode gravar o presidente da República. Só para lhe dizer, outro dia a imprensa distorceu minhas palavras, infelizmente não é o caso da imprensa regional, mas no caso dos Estados Unidos, a violação da privacidade de comunicação do presidente da República é um dos casos de pena de morte. Não é o caso do Brasil, nem eu estou defendendo pena de morte para ninguém, eu sou contra. Estou só dizendo o tamanho da gravidade, porque no telefone do presidente da República circulam informações de defesa, informações de segurança nacional, informações de sanidade, enfim, de tudo, né, de diplomacias delicadíssimas. Aí, de repente, um juiz singular, sabe, resolve grampear o presidente da República. Pior que isso, porque a lei de grampeamento também diz que quando você grampear, autorizado pela Justiça, e o assunto que emergir da gravação não disser pertinência imediata ao objeto da investigação, o juiz está escrito na lei, tem que destruir. E ele ajuizou politicamente a conveniência de divulgar.